Alô pessoal, essa é a nossa videoaula sobre HTML básico. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu vou fazer algumas observações aqui. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pela voz, porque eu estou com problema de saúde e por conta disso a minha voz, eu quase perdi a voz, tá? Mas espero que seja suficiente para que vocês consigam entender a explicação, tá bom? Em segundo lugar, é o seguinte: esse vídeo, essa aula de HTML é dividida em duas partes, tá ok? Eu já tinha gravado antes a primeira parte e a segunda parte, tá ok? Eu estou mantendo a segunda parte da gravação original, mas estou refazendo a primeira parte porque eu encontrei algumas coisas assim que eu considero um pouco imprecisas, tá ok? Não é nada que comprometa a explicação, nada que comprometa nenhum tópico essencial do nosso estudo, mas eu achei que seria mais interessante refazer a gravação, apesar da voz estar meio prejudicada, como eu já mencionei. Tá ok? Então, agora a gente vai falar sobre o HTML. E para falar sobre o HTML, a gente primeiro precisa entender o que significa a sua sigla. Embora em geral as siglas não digam muito sobre as coisas, né? Por exemplo, para você que curte Linux, código aberto e tal, você já ouviu falar no GNU, e a sigla GNU significa GNU is not Unix. O G de GNU quer dizer GNU. GNU is not Unix. Então GNU não é Unix. Tá? Então aí você percebe que nem sempre as siglas significam muita coisa. Às vezes significam. Mas no caso do HTML, HTML significa muita coisa. Tá? Eu vou começar a falar com vocês a respeito do HT. Tá? HT significa Hypertext, então hipertexto. E ML significa Markup Language, ou linguagem de marcação. Então, se você juntar essas duas coisas, você poderia traduzir o HTML como algo do tipo linguagem de marcação de hipertexto. Isso significa muito mais do que pode parecer. Tá, okay? Então eu vou fazer uma breve introdução histórica e o HTML, embora não seja, ele se confunde com o web, então a web surgiu junto com o HTML. De certa forma se confunde um pouco com a história da internet, embora a internet não seja a web, né? Mas do ponto de vista do público, o público quando teve acesso à internet foi do ponto de vista da web. Tá? Então essas coisas vieram juntas. Tá? Não foram desenvolvidas simultaneamente, no caso da internet e a web, mas a internet e a web como conhecemos hoje se popularizou, né, nos anos 90. Tá? Então eu estou falando aí de mais de 30 anos. Tá? Então a gente pensa na web como uma coisa moderna. Do meu ponto de vista, que já tenho uma certa idade, é moderno. Para vocês isso é mais do que a vida inteira de vocês, não é isso? 30 anos. A maioria dos alunos eu imagino que não chega a 20, né? Então vocês já nasceram com a web funcionando a plena carga, não é isso? Mas vamos começar, vou mostrar a vocês aqui o primórdio, né? Um dos primórdios do surgimento do hipertexto. Aqui vocês estão vendo uma foto de 1964. Veja, esse terminal de vídeo que vocês estão vendo, que hoje em dia parece antiquado, né? Era a novidade caríssima dos computadores mais potentes que existiam no mundo. Tá?
um monitor de terminal de CRT, né? Era um tubo como as televisões antigas, tá? Usava a mesma tecnologia daquelas televisões antigas. Mas em 1969, pouquíssimos computadores, não existiam microcomputadores, só existiam computadores gigantes, tá? Pouquíssimos computadores tinham terminais de monitor, que eram monitores. A maioria das vezes a comunicação com o usuário era feita por meio de impressoras, né, para saída, e cartões perfurados ou fitas de rolo magnético para entrada, tá? Mas em 1969 e de maneira mais sólida na década de 70, os monitores de CRT já estavam sendo usados. Os monitores de CRT, eles continuaram úteis até a década de 2000, tá? Então até a década de 2000 ainda existia um uso bastante popular dos monitores de CRT. Quando eles foram gradativamente sendo substituídos pelos monitores de LCD, cristal líquido, né, e os monitores modernos que a gente já conhece hoje, tá? Mas a nossa discussão não é sobre os monitores. A nossa discussão é o seguinte: isso que a moça está manipulando é um hipertexto. O que significa um hipertexto? Um hipertexto é um texto, certo? Que contém vínculos, que contém links, que contém referências que levam a outros textos relacionados. Então, de certa maneira, você pode criar uma espécie de teia envolvendo textos. Isso foi um acontecimento muito interessante, né? Embora não tenha sido utilizado de maneira muito extensa, né? Porque não havia ainda uma maneira de disponibilizar de forma eficiente esses textos. Veja, eu não estou falando de internet. Isso é anterior à internet, tá? Então, esses textos poderiam ser relacionados com outros textos. Esse monitor que vocês estão vendo aqui, ele só escrevia textos, tá? Isso que parece uma imagem, na verdade, é só um reflexo, tá? Então, os monitores mais antigos não tinham capacidade gráfica, apenas representavam textos. Mais limitação do computador do que dos monitores, tá ok? Então pessoal, aqui a gente tem um hipertexto. E por curiosidade, essa caneta que a moça tá, que agora já deve ser avó de algumas pessoas, né? 1969. Então essa caneta que ela tá usando é uma caneta ótica, que foi popular nos anos 80, até os anos 80 ainda era popular. O que ela fazia? Ela tinha mais ou menos o papel do mouse. Olha que coisa interessante. O mouse, ele só foi inventado mais ou menos nessa mesma época, 69, 70, uma coisa assim, mas como curiosidade. Não era muito levado a sério, né? Eu acho que a primeira pessoa que levou isso a sério foi Steve Jobs, com aquele sistema do Mac OS, né? Do Macintosh, né? Foi quando ele produziu o Macintosh. Mas essa caneta ótica, ela consegue se localizar na tela com base na frequência de oscilação da tela. Como assim frequência? Porque para nossos olhos ela parece contínua, mas ela apaga e acende várias vezes. Tem uma frequência horizontal, tem uma frequência vertical. E ela é sensível a essas variações e consegue se localizar, né? Você consegue localizar o texto. E aí você pode usar isso para marcar, selecionar, né? Como se fosse clicar no item, selecionar um texto, alguma coisa assim, tá? Mas essa é só curiosidade. O assunto é o hipertexto, tá? Então, o hypertext é essa a ideia. Já existiram diversas tecnologias, né? diversas tentativas
de se implementar o hipertexto, embora não fossem muito populares. Já o Markup Language, as linguagens de marcação, elas já tiveram uma história muito diferente. Eu acho que vou ter que diminuir aqui a imagem, senão não vai caber aqui na tela. Que também surgiu na década de 60, diversas linguagens de marcação foram populares. Do ponto de vista científico, a gente destaca o TeX, que evoluiu para o LaTeX. O LaTeX é basicamente a linguagem padrão para a elaboração de textos científicos. Tá? É uma linguagem onde você usa barras ou outros símbolos para representar elementos distintos que estão associados a textos. E isso inclui caracteres especiais que podem ser usados para gerar fórmulas, tabelas, manipulação de figuras, automação de índices, referências, formatação. Tá? Então, tudo isso é utilizado para a elaboração de artigos científicos ou teses ou dissertações de mestrado ou TCC, que é o caso de vocês. Tá? Atualmente existem algumas tentativas de tornar o assunto um pouco mais simples, tá? Como é o caso, por exemplo, do overleaf. Vocês vão utilizar bastante o overleaf, que é quando vocês vão escrever o trabalho final de vocês, que é uma forma de... Ele não esconde o LaTeX, tá? Mas ele já incorpora alguns elementos de configuração, né? Que já facilita muito o seu trabalho, e também conta com um ambiente da web que permite que você use menus e uma série de coisas que tornem sua vida mais simples, tá bom? Permite colaboração online, várias pessoas podem colaborar no mesmo projeto e tal. Mas esse é um exemplo de linguagem de marcação muito utilizado no ambiente científico. Mas também pode ser utilizado, e é utilizado às vezes, para editoração de textos que vão ser publicados. Então, muitos livros são publicados utilizando esse LaTeX. Tá? Mas muitos mesmo. Os livros da editora da USP. Tá? Várias vezes, já vi vários deles que são claramente feitos com LaTeX. Você percebe. Tá? Mas não é obrigatório que seja. Tá? Mas existem outros. Tá? HTML é uma dessas linguagens de marcação. Mas é uma linguagem de marcação que ela surgiu de uma maneira diferente. Tá? Ela surgiu da união da linguagem de marcação com o hipertexto. E de que forma isso aconteceu? É interessante se vocês souberem o ambiente em que isso aconteceu. Aqui eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um pedacinho do LHC, tá? Large Hadron Collider, que é um acelerador de partículas, um colisor, tá? Que acelera partículas para fazer colisões e examinar as partículas que surgem, detectar as partículas que surgem, juntamente com sua energia, momento, etc. E daí extrair informações relevantes sobre a natureza da matéria em pequena escala, que também podem ser importantes em larga escala, se você levar em conta situações assim muito intensas, como próximo a um buraco negro, o início do universo, no Big Bang, etc. Quando aquilo de larga escala e de pequena escala se juntam, né? Ou seja, a relatividade geral e a quântica se fundem, né? Então a gente obtém essas informações, por incrível que pareça, fazendo colisões de partículas, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, ó,
é uma coisa imensa, mas na verdade ela é menos do que um grão de areia. Porque, ó, isso aqui é uma pessoa, tá vendo aqui? Eu vou ampliar. Isso aqui é um cara. O cara tá andando tranquilamente ali, de boa. Mas olha só o que está em volta dele. Aqui é uma ponte. Ele levaria alguns minutos para sair daqui e atravessar isso aqui, tá? E lá atrás, ó, tem mais algumas pessoas ali fazendo manutenção. Isso aqui é só uma pequena seção do LHC. Então, o Large Hadron Collider, que significa colisor, grande colisor de hadrons. Hadrons são partículas que são compostas por quarks, né? Quarks são, até onde se sabe, são partículas fundamentais que dificilmente são observadas na natureza. Isso aí você só pode entender se entender a força fraca e forte. As forças nucleares explicam por que elas não são observadas, mas as evidências indiretas aparecem por meio das colisões, tá? Por meio das partículas que surgem da forma como elas surgem durante as colisões. E a união dos quarks forma hadrons. Hadrons, exemplos de hadrons são próton e o nêutron, eles são hadrons, tá? Então você vai chocar um próton com outro, um próton com nêutron, tá? Então dá pra ter muita teoria envolvida nisso aí. Tá, então, mas isso que vocês estão vendo que parece imenso, na verdade, eu vou pegar aqui para vocês verem, isso aqui, ó. Mais uma vez está grande demais, vou ter que diminuir aqui. Aquilo ali é um pedacinho de um círculo de 27 quilômetros. Tem uma cidade inteira ali dentro. Então o LHC, ele é um laboratório de pesquisa, né? É um colisor, faz parte do laboratório. Ele é um laboratório, ele faz parte do laboratório. Aí entra a questão semântica, né? Então, esse LHC, ele faz parte de um grupo maior chamado CERN, CERN, tá? Que é um centro de pesquisa multinacional que fica entre a Suíça e França, se não me engano. Eu não sou muito bom de geografia, tá? Dá pra ver aqui que é Suíça, tem um pedaço da Suíça. E a Suíça é vizinha da França, né? Então, o CERN é o maior centro de pesquisa do mundo e é um centro de pesquisa especializado em física de partículas, tá? E trabalham nele pessoas de várias nacionalidades. É muito importante esse centro de pesquisa. O LHC, esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, veja que cabe uma cidade inteira aqui dentro. Veja também, ó, que está sendo projetado um colisor ainda mais potente. Veja que coisa interessante. Bom, mas você deve estar perguntando, professor, mas o que tem a ver esse colisor aí, porque esse círculo grande? Não, é porque você precisa, para você obter informações acerca das partículas, você tem que ter energia suficiente para quebrar a partícula. Você lembra daquela fórmula E igual a mc2? A fórmula que dá a correspondência entre a massa e a energia. Se você transformar toda a massa em energia, a quantidade de energia é absurdamente grande, pelo fato de você ter C ao quadrado. Não é isso? Então, para você gerar mais partículas por meio das colisões, você tem que ter uma energia muito maior do que a massa de repouso. E para isso você vai acelerar a partícula até praticamente a velocidade da luz. Quando eu digo praticamente a velocidade da luz, aí é tipo quase igual. Igual é impossível para partículas com massa. Mas eu digo assim, 0,01% a menos do que a velocidade da luz. Então você precisa fazer a partícula girar enquanto ela é acelerada. E de repente ela bate na outra. E aí você faz a experiência. Tá? Então, esse é o LHC. Isso aqui a gente vai ver algo muito maior, que significa que é um potencial de aceleração também mais alto, tá bom? Mas veja, se você tem um centro de pesquisa, você já pressupõe que dentro dele tem cientistas. E cientistas fazem ciência e publicam a ciência em artigos científicos. Então o cientista escreve o artigo, publica o artigo. Mas ele nunca vai escrever um artigo com base no nada. Ele vai escrever um artigo com base em outros artigos,
que vão servir de referências. Você não vai encontrar um artigo científico que não tenha absolutamente nenhuma referência. Isso não existe. Então, você precisa de muitos artigos para dar origem, juntamente com o seu trabalho, para dar origem a um novo artigo a ser publicado. E antes de ser publicado, há muita troca de documentos entre os cientistas. Mas veja, a gente está falando da década de 1980. Tá? Isso que eu vou contar para vocês aconteceu em torno de 1980. Então, em torno de 1980, 80 e poucos, na década de 80, já chegando perto do final, que é a parte que nos interessa, os cientistas precisavam se reunir fisicamente para transferir esses objetos. Já existia internet, professor? Existia internet, sim. Só que não tinha o nome de internet, era ARPANET, né? Era um tipo de rede, mas que servia apenas a instituições militares e centros de pesquisa. Grandes universidades, centros de pesquisa eram utilizados, mas basicamente você só transferia pequenos dados, transferia informações, arquivos, essas coisas. Mas seja como for, você não conseguia transferir um artigo científico completo. Tá? A infraestrutura já estava lá, já existia a infraestrutura, só não era acessível ao grande público. Então, o grande público não tinha acesso a essa rede nenhuma. O grande público só se conectava por televisão, rádio, TV a cabo, quando muito, né? É isso. Tá? Então, aqui havia essas pessoas que precisavam se deslocar. Tá? Então, uma certa pessoa, um dos pesquisadores do LHC, chamado Tim Berners-Lee, ele era físico, cientista da computação, e, portanto, estava envolvido naquelas pesquisas que aconteciam ali. Eu tenho a impressão que ele não participava tanto na física, né? Que parece que ele abandonou a carreira da física para trabalhar na computação. Mas eu não sei exatamente em que na computação ele fazia lá. Tá? Só que o que ele fez, seja o que for, ou é tão importante quanto ou mais. Né? Bom, então qual foi a ideia que ele teve? Bom, os cientistas transferem arquivos, que são textos, que vão ser publicados, que pretendem ser publicados. E esses arquivos, olha só, esses textos precisam conter, por exemplo, fórmulas. A gente está falando de um centro de pesquisa de física, né? Fórmulas, tabelas, figuras, né? Índices, referências. Todas essas coisas estavam lá. E vocês sabem também que um artigo científico, ele depende de outros artigos, né? Então você tem as referências, você poderia associar os links ou hyperlinks. Então, ó, o hypertext vem do hyperlink. Hiperlink, que é o termo mais completo. A gente fala link, mas é uma forma contraída, né, do termo original, que é hiperlink. Tá? Então, que tal juntar as duas coisas? Que tal você escrever um texto, tentar bolar um tipo de documento que contém hipertexto, o que já serve para conter um artigo científico, certo? Com linguagem de marcação, o que faz com que o texto tenha a aparência de um texto científico, elementos gráficos, de formatação, tudo isso, e que possa ser divulgado por todos na instituição ao mesmo tempo. Para isso você precisaria de uma rede. A rede eles já dispunham na época, que era o que hoje a gente chama de internet. Né? Mas para eles era coisa interna e que envolvia apenas poucos centros de pesquisa. A internet ela não era difundida globalmente como é hoje em dia. Mas já existia a infraestrutura. A infraestrutura já estava lá presente. Só que para você fazer isso, você precisa definir o que vem a ser uma página que foi chamada
de HTML. Você precisava exibir essa página, então você precisava construir um programa que hoje em dia nós chamamos de navegador ou browser, tá? E esses programas, eles precisavam ser hospedados em um servidor, tá? Um web server. Então, a tecnologia de web, ela só foi possível quando essas três coisas se casaram. Você precisa ter a internet como uma base de infraestrutura física, porque é de rede. Você precisa ter um servidor, só que aqui não estou falando de servidor máquina, estou falando de web server, é um programa que serve, que atende às requisições, tá? Então você precisa de um web server, você precisa de um navegador e que hospede uma página HTML. O padrão HTML teria que ser criado. E isso aconteceu em torno de 1990, tá? O sucesso foi tão grande que a partir do ano seguinte decidiram liberar isso para o público e a partir daí muitas empresas de comunicação resolveram explorar e expandir isso de maneira a alcançar todo o público. Em torno de meados de 1990, isso já tinha alcançado basicamente o mundo inteiro, tá? Eu digo o mundo inteiro em termos de extensão, mas nem todas as casas em 1995, 94 já tinham internet. Havia aquelas que não tinham, mas poderiam ter se quisessem. O serviço já estaria disponível, inclusive aqui no Brasil, tá? Em 1995, mais ou menos, 96, eu acho, 95 a 96, já era possível assinar um serviço de internet aqui no Brasil, né? E web, o www significa World Wide Web, que significa grande teia mundial. Por que grande teia mundial? Olha, não é hiperlink. HTML ele tem a capacidade de relacionar as páginas umas às outras. Essa é a qualidade fundamental de uma página HTML. Não é só apresentar texto, não é colocar figura. Isso não faria sentido se não houvesse a capacidade de uma página chamar a outra. Pense direito. Como você faria se seu navegador você precisasse digitar o URL para qualquer coisa que você quisesse acessar? Você já imaginou? Qualquer coisa você teria que botar www não sei o que, google. Não sei o que. Você não faz isso. Em vez disso, você chama o Google. O Google te mostra os links de acordo com a pesquisa que você fez. E você clica em um desses links e é direcionado para aquela página. Então, essa é a característica essencial do HTML. Então, é markup language pelo aspecto gráfico, pelo aspecto estético, mas é hypertext, certo? A capacidade de sair de uma página e ir para outra define o HTML. Então, a web seria o quê? O conjunto de todas as páginas HTML. Então, e o que é que tem na página HTML? Tem muito texto, tem figuras, tem gráficos, tem referências, tem links. Então, é basicamente um sistema de informação. Então, a web é um sistema de informação acessível por navegadores e que é viabilizado por uma infraestrutura de internet. Perceberam? Então, a internet surgiu antes, mas não era acessível. Quando a internet começou a ser acessível, foi quando a web passou a ser disponibilizado ao público. Eu imagino que essa seja a razão porque às vezes a gente confunde os termos, né? Internet, web. Consulte na internet, consulte na web. Será que a gente tem consciência do que a gente está falando? Será que a gente está falando a mesma coisa? Não, agora depois dessa aula, vocês não vão ter mais essa dificuldade. Tá ok, pessoal. Então, deixa eu mostrar para vocês a foto do Tim Berners-Lee. Eu tenho aqui uma foto dele. A foto do Tim Berners-Lee. Agora, eu podia ter escolhido uma foto melhor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o navegador. E vou... Cadê aqui? Opa. Eu vou pesquisar o nome dele. Tim
Tim Berners-Lee, tá ok? Olha ele aí. Ó, aqui tá dizendo Tim Berners-Lee. Vamos ver o que tá dizendo aqui sobre ele. Fecha aqui, depois eu vejo isso. Olha, professor do MIT. Quer dizer, não basta o cara trabalhar no CERN como acelerador de partículas, ser cientista da computação e física, ainda é professor do MIT. E não basta isso, ele também é o diretor, ele é o dono não, é o cabeça da W3 Consortium, né? que é a entidade que define os rumos do HTML e do CSS. Aí você pensa, professor, e o JavaScript? Não, o JavaScript tem uma história totalmente diferente. Talvez um dia eu fale sobre isso, tá? Então, olha só, é o criador da World Wide Web, aquilo que eu acabei de falar. Tendo feito a primeira proposta de sua criação 12 de março de 1989, a proposta, tá? Aqui, em 25 de dezembro de 1990, com a ajuda de um jovem estudante, implementou a primeira comunicação bem-sucedida entre um cliente HTTP e um servidor através da internet. Ele é diretor da World Wide Web Consortium, a W3C, que supervisiona o desenvolvimento continuado da web, tá vendo? Também é fundador da World Wide Web Foundation. Tá? Tem um monte de coisa. Tá? O cara tem um bom currículo. É isso? Então esse é o... Mas aquela foto que eu mostrei para vocês, deixa eu procurar aqui. Mas na verdade, quando eu pesquisei ele, eu estava mais interessado nessa foto aqui. Acho que essa aqui deve ter sido a que eu cliquei. Eu queria essa foto com maior definição. Acho que essa aqui está tão ruim quanto a outra. Mas o que vocês estão vendo aqui, isso aqui é só curiosidade. Eu que estudo, né, computação, assim como vocês, eu fico fascinado com a história da computação, né? Eu imagino que vocês também. Então, esse sistema operacional que eles estão usando era o sistema que havia na época, em 1989. Na época não existia o Windows, não existia o Mac, né? Macintosh. O Mac ainda existia, né? O Macintosh ainda existia. Mas esse sistema que ele estava usando nessa época se chama Next Step, que é feito por que ele pertence a uma empresa que se chamava Next e que foi fundada pelo Steve Jobs. Aí a cabeça de vocês deve estar dando um furo, um bolo. Como assim? Ele não foi fundador da Apple? Steve Jobs morreu na Apple? No final da vida dele ele estava na Apple. Mas ele era uma pessoa tão confusa, tão problemática, mas bota problemático nisso. Ele era assim um cara, tipo assim, pense num cara que tem talento para ser problemático. Ele tinha. O que ele tinha de genial como empreendedor, ele tinha de talento em causar problemas às pessoas. E ele causava tanto problema que ele foi expulso da Apple. É porque na época ele, embora fosse o cabeça da Apple, ele não era mais o grande acionista, né? Porque a Apple só se tornou grande quando os grandes investidores acrescentavam. Então ele era assim a figura da Apple, mas não era mais quem mandava, né? E ele estava atrapalhando o desenvolvimento da Apple. E aí ele fundou esse sistema. E nesse sistema onde a coisa foi feita, tá? Foi feita nesse sistema. Bom, aí a Apple caiu. E eles chegaram à conclusão que deviam chamar o Steve Jobs de novo. Quando Steve Jobs voltou, aí surgiu o iPhone, né, uma série de outras coisas que surgiram na Apple. Tá certo? Muito bem, mas isso aqui que vocês estão vendo é um Next Step, que era o sistema operacional da época. Tá bom, pessoal? Então, tá bom, vou fechar aqui. Vamos falar então sobre HTML. Vocês já viram noções de HTML naquela aula informal? Veja, vocês já devem ter percebido que eu gosto de dar aulas informais. Porque às vezes, quando a gente aprende num contexto mais assim, descontraído,
a gente vai com menos pretensão e é justamente aí que a gente está mais apto a aprender coisas novas. Tá? Então essa foi a ideia da gente quando a gente fez uma página. Nossa primeira página de exemplo, ela tinha conteúdo dinâmico. A gente apertava um botão, as coisas iam trocando de cor e a página ia se modificando. E a gente, é claro, vai levar aquilo ali no nível mais alto ainda. A gente vai modificar mais ainda. Tá? Mas ficou faltando formalizar as coisas. Né? Eu mencionei HTML, saí escrevendo um monte de coisas sem me preocupar com conceitos, sem me preocupar com aspecto histórico, nada disso. Hoje é o momento da gente fazer isso. Tá? Então, agora que a gente já tem essa noção, a gente já sabe que HTML tem a ver com marcação. Aí, agora que a gente vai ver que a marcação tem a ver com aquilo com o que a gente chama de tag. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que o HTML possui tags que representam os elementos. A tag não são os elementos. Ela representa os elementos. Veja, uma linguagem. Quando você pensa numa linguagem, você usa a palavra cadeira para representar uma cadeira. Né? Mas a palavra cadeira é apenas um monte de sons, um monte de letras. Mas elas representam uma ideia que é uma cadeira. A cadeira é a coisa. A palavra ela é uma representação. Então, o conteúdo de uma página HTML ela tem muitos elementos. Podem ser botões, pode ser caixa de texto, podem ser links, podem ser formulários. Então pode ser um monte de coisa. E esses elementos eles são marcados por meio das tags. Marcados porque a linguagem é de marcação. Tá? Então, e a tag ela também possui atributos. Tá? Então vamos ver exatamente o que cada uma dessas coisas quer dizer. Um elemento é um objeto contido na página web. Tá vendo? Um elemento é a coisa, não é a representação da coisa. Pode ser um heading, cabeçalho, parágrafo, forma, imagem, etc. Cada tipo de elemento é definido na página com uma tag. Há dois tipos de tags. Aquelas two-sided elements, que é a mais comum, e a one-sided elements. O que você quer dizer com two-sided? Aquela coisa em que o elemento em si ele não está contido na tag, mas está contido entre a tag que abre e a tag que fecha. A tag que abre é a tag de abertura e a tag que fecha é a tag de fechamento. Né? Então, olha só. Então, aqui eu tenho um parágrafo. Você vai iniciar o parágrafo por P e vai fechar o parágrafo barra P. Então, onde está o parágrafo? O parágrafo é o que acontece aqui no meio. Tá? Então é isso. Tá? Aqui a gente tem o one-sided. One-sided é quando você não precisa disso. One-sided é quando basta uma tag e os seus atributos. Isso já é suficiente. Tá? Então aqui você tem BR, quer dizer break. Então break quer dizer você tem uma linha e você quer pular a linha. É como se você apertasse Enter. Você aperta o Enter, ele dá uma quebra de linha. É isso, é basicamente isso. Tá? E o atributo? O atributo fornece instruções adicionais ao navegador sobre como lidar com o elemento. Por exemplo, se eu quisesse que o parágrafo fosse vermelho, eu escreveria P style color red. Então, ao fazer isso, eu estou acrescentando ao parágrafo uma instrução, ou melhor, um atributo, onde esse atributo fornece um estilo e o texto fica vermelho. A gente já viu isso antes, naquela experiência que a gente fez com CSS, tá? Mas não é uma boa prática você fazer isso. Embora o HTML permita, isso é considerado péssimo por qualquer pessoa que você conhecer que trabalhe com web. Você não faz isso. Olha, para ser sincero, o HTML surgiu assim. Quando o HTML surgiu, não havia o CSS. Havia estilos. Tá? Porque assim, pô, professor, mas quer dizer que eu escrevia um texto e ele saía sem formatação? Não, eles tinham formatação. Você podia centralizar,
Você podia fazer um texto mudar de cor, mas você fazia dessa maneira que está aqui. Para cada parágrafo. E às vezes você precisa de mais de uma definição para cada parágrafo, para cada elemento, para cada botão. E se de repente você chega à conclusão de que você precisa modificar a formatação de um texto, que ela não está adequada. Se sua página tem aí centenas de linhas, boa sorte se você tentar refatorar essa página, tá? Tanto que em pouco tempo os navegadores passaram a ser compatíveis com a noção de CSS, que é um Cascade Style Sheets. CSS quer dizer isso, uma folha de estilos em cascata. Ou seja, todas essas definições que a gente põe aqui, a gente põe lá separados. Ao fazer isso, se eu quiser modificar um estilo, eu não faço diretamente aqui. Eu faço lá separado na minha folha de estilos CSS. Então eu posso até mudar de estilos várias vezes com a mesma página HTML básica. Isso foi um avanço considerável, tá? Então, veja bem, isso aqui é aceito hoje em dia. É aceito não. O navegador entende, mas não é boa prática hoje em dia fazer isso. Tá? Bom, já entendemos o que significa isso. Se lembra que quando a gente cria uma página HTML, quando a gente faz isso no VS Code, a gente põe a gente escreve aqui a exclamação. Se lembra que eu mostrei para vocês? Quando a gente escreve exclamação VS Code, cria essa página inteirinha pra gente. Ele cria, tá? E a primeira, que é essa doctype, ela indica que é a versão 5. Existiram outras versões do HTML, algumas não deram certo, tá? Algumas não duraram um ano, meses, como propostas, mas não foram aceitas. No entanto, de todas, a mais bem sucedida até hoje foi a HTML5, que eu tenho a impressão que o HTML5 deve ter aí uns 14 anos. Por curiosidade, vamos ver quanto tempo tem um HTML5? Bora lá. Eu estou falando da minha memória, né? Mas bora ver com mais precisão. HTML5 criação. Quando o HTML5 foi criado? Olha que eu me enganei, tá vendo? Ele não tinha 14 anos. Ele tem 11 anos. Então olha só. O HTML5 foi criado em 2014, após anos de desenvolvimento que começaram em 2008. Ele começou em 2008. Então aí já tem seguramente mais do que 15, né? Então, o HTML5 é a versão mais recente da linguagem de marcação, que foi criada em 91 por Tim Berners-Lee. Olha, mais uma vez, não é que o professor falou uma coisa verdadeira? O professor geralmente, às vezes o professor acerta, fala uma coisa certa, de vez em quando. Tá? Então aqui, vamos fechar aqui. Então, isso aqui é a primeira tag. Olha só, o HTML original não tem suporte à maioria dos recursos HTML. Então, omitir essa tag causará uma exibição incorreta da página, é claro. Porque a primeira versão do HTML não tinha uma tag para dizer qual é a versão. Concorda comigo? Se ela era a primeira versão, ela não vai dizer versão 1. Então, se você omite isso, o navegador vai pensar: essa é uma página HTML original. E é claro que não vai sair nada correto. Então, aqui agora a gente vai falar sobre elementos, tags, atributos. Esses elementos que eu vou mencionar agora são chamados elementos ou tags semânticas. O que quer dizer essas tags semânticas? Elas funcionam como a div genérica. Você lembra daquela div que a gente utilizou naqueles exemplos que a gente fez de maneira informal? Eu falei, olha, o div serve como uma divisão.
apesar dele funcionar mais como uma união, não é isso? O nome não é div, mas quando você quer juntar as coisas, você não põe dentro da mesma div, então é uma divisão que na verdade é uma união. Mas não estou preocupado aí com semântica português e tal. Até porque eu não sou lá grande coisa em português. Mas a div, ela serve para agrupar elementos dentro dela. Você agrupa os elementos. E existem algumas tags que são semânticas que são têm exatamente o mesmo comportamento das divs, que são a header, a nav, a section, a article, a footer e a side. O que é que elas fazem? Olha, se você quer botar um header, esse header fica na parte superior. Header é cabeçalho. Não é normal que as pessoas andem de cabeça para baixo, a menos que você esteja aí numa roda de capoeira, não é o que você vai ver normalmente. As pessoas vão andar em pé normal, né? Então a cabeça fica em cima. Tirando o capoeirista, a cabeça fica para cima. Aqui o footer é onde fica o pé. O pé fica embaixo. Beleza? No entanto, elas são como divs. Elas vão aparecer lá conforme você indicou no CSS. Se você indicou que ela aparece no topo, se você indicou que ela aparece na base, é exatamente o que ela vai fazer. Mas ela é semântica em que sentido? Qualquer pessoa que olhe o seu código, quando ela vê algo escrito header, ela já vai pressupor que aquilo deve ser configurado para aparecer no topo. Se você escreveu footer, você já sabe que aquilo vai ser configurado para aparecer embaixo. Então é uma forma de já indicar para o desenvolvedor do que se trata. Tá? Eu digo isso porque às vezes é comum, né? Você ter mais de um desenvolvedor trabalhando no mesmo projeto. Como é praticamente a regra, né? Dificilmente você vai trabalhar em algo sozinho. É possível? Talvez. Mas o comum é você trabalhar em equipe. Tá? Então, a não ser que você seja um freelancer, uma coisa assim. Mas às vezes até os freelancers trabalham em colaboração. Então, você já vai entender que o footer corresponde a embaixo, o nav corresponde à esquerda, o aside corresponde à direita. E esta organização, isso reflete a uma maneira que os desenvolvedores, os designers de interfaces entenderam como uma das formas mais eficientes de criar uma interface com o usuário, que é criar uma interface desenvolvendo um navegador, onde nesse navegador você indica onde você está. Por exemplo, você pode estar num site e esse site tem diversas funcionalidades. E aí você sabe, essa aqui é o site, a parte dela aqui, configurações, por exemplo. Aí você vai botar no header, configuration, alguma coisa assim. Às vezes você vai navegar. Por exemplo, se você está na parte de configurations, qual é a parte que você vai... O que você quer configurar? O aspecto geral, as fontes, você quer configurar o tema gráfico, né, a cor de fundo, aí você vai colocar aqui, você vai navegar. E aqui você vai colocar elementos que você interage diretamente. Tá? Por exemplo, então essa é uma maneira bastante usual de apresentar interfaces. É claro que ela deve ser adaptada para diversos tipos de contextos. Tá? Eu vou mostrar para vocês um contexto clássico em que isso aparece. Eu vou pegar aqui um navegador de arquivos. O navegador de arquivos, aqui padrão, típico. Você tem aqui no lado de cá, você tem uma nave, uma barra de navegação, onde você diz o seguinte: olha, eu quero aparecer, eu quero clicar, quero ver quais são os downloads, quero ver o que está na lixeira, eu quero ver o que tem no disco rígido, eu quero saber sobre a rede, né? Tudo isso. Isso aqui é o header, onde você às vezes coloca ícones, mas veja, aqui já estou informando que eu estou na área de trabalho, então você já sabe, você tem uma localização, mas que estou na área de trabalho de um usuário chamado Marcos. Um outro usuário poderia ser diferente, né?
Aqui eu ponho o tipo de visão de arquivos, tá? Aqui não tem o aside, tá? Aqui é um footer, mas um elemento que tem aside, deixa eu vou mostrar para vocês um ainda mais típico. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver. Aqui, uma IDE. Deixa eu abrir o Spring Tool Suite. Deixa eu pegar o Spring Tool Suite. Pronto, já abri aqui a Spring Tool Suite. Tem um projetinho aqui. O projeto não me interessa não. Mas reparem aqui, o que é que você tem? Aqui você tem um header, tá? Isso aqui também faz parte do header. Aqui você tem o navigation, aqui é o nav. Aqui você tem um aside, onde a gente clica várias coisas, tá vendo? O aside está tudo aqui, tá? Aqui você tem o footer. E aqui embaixo você tem o article, tá vendo? Então você tem todos esses elementos, até mesmo no IDE. Vocês podem imaginar mil aplicativos que tem essa interface. Até o editor de texto, o Word. Se você quiser, o Word ele tem esse aspecto também, tá? Então isso aqui é um tipo de interface típica. Quer dizer que é a única maneira? Não, de forma alguma. Essa é uma das maneiras mais comuns de se construir, de se conceber uma interface, tá? Mas não é, como na vida, né, em geral, não é uma fórmula definitiva que resolve todos os problemas. Quem descobrir esse tipo de coisa tá rico, né? Porque resolveu todos os problemas do mundo, tá? Então, deixa eu ver. Pronto. Então aqui a gente vai finalizar a aula de hoje. Como eu mencionei para vocês, eu regravei essa primeira aula porque eu não gostei de alguns elementos da primeira versão dela. Apesar da minha voz estar deteriorada, eu estou falando mais perto do microfone também para ver se capta melhor. Mas a segunda parte do vídeo está como eu imaginava que deveria ser. Tá ok? Então, vocês vão ver a continuação dessa aula no próximo vídeo. Então, até a próxima. Então.